Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita satisfação é que cumprimento a todos através da abertura de um novo trimestre, de mais lições maravilhosas provenientes da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e podermos, pela Tua graça, durante mais um trimestre em nossas vidas, estudarmos a Tua Palavra, aprofundando no conhecimento sagrado. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Dirija-nos, prepare-nos, habilite-nos para sermos vitoriosos nesta grande batalha que enfrentamos desde o dia em que nascemos, desde o dia em que conhecemos a luz. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Desta vez estudaremos o Evangelho de Mateus, primeiro do Novo Testamento. Eu gostaria de fazer aqui uma prévia sobre esse assunto. A Bíblia Sagrada, de um modo geral, poderíamos considerá-la como um cardume, um lindo cardume, escrito por mortais, inspirado pelo Espírito Santo, mas, lamentavelmente, alvo de muito ataque do inimigo durante a sua existência. O que nos resta hoje deste livro sagrado em nossas mãos é fruto da sobrevivência e do esforço do Espírito Santo, do esforço de Deus, para que esse livro sagrado chegasse às nossas mãos na melhor condição possível. Mas ele sofreu muito combate. Dentro da própria Bíblia mesmo, nos dias do profeta Jeremias, a gente percebe os livros dele sendo jogados às vezes no fogo por reis tomados pelo espírito maligno, atacando a palavra de Deus, já naqueles dias tendo esse ataque registrado na própria Bíblia. E não é para menos que ao longo da sua história, como nos dias de Diocleciano, entre o ano 303 a 313 da era cristã, que ele mandou queimar todos os originais encontrados na época da Bíblia Sagrada. Tudo que tinha. E o que temos hoje é cópia de cópias. E dessas cópias de cópias que nós temos hoje, eu diria, desse cardume, o peixinho que tem mais espinho talvez seja o de Mateus. Porque o de Mateus, que não foi escrito em grego, ele foi escrito em aramaico. E em escavações futuras, já em nossos dias praticamente, descobriram partes do original de Mateus, que está lá em Cesareia, escrito de fato em aramaico. Fruto dessas mesmas descobertas, foi encontrado também escritos de Tomé. Matéria essa que já estudei bastante. E por incrível que pareça, tanto no de Mateus quanto no de Tomé, tem sentenças sagradas, similares, idênticas, traduzidas, escritas para o nosso ensino. Inclusive a minha conversão se dá fruto do estudo sobre o Evangelho de Tomé, esse apócrifo encontrado então por volta de 1945 em Ramandi, no Egito. Porque lá diz uma sentença clara, é a de número 27,
Aquele que não jejuar em face do mundo não acharás o reino, quem não guardar o sábado como o sábado não entrará no reino de Deus. Lógico, as pessoas que têm consciência sobre esse tema. E isso me fez procurar guardar o sábado. Guardei o sábado durante um ano, aproximadamente, sem saber que existia a igreja que guardava sábado sobre a face da terra. E guardei de meia-noite a meia-noite, porque eu ainda não tinha caído a ficha com a relação ao pôr do sol, relatado na Bíblia. Depois de um ano, fui encontrar, sim, a igreja que hoje abraçamos e vivemos, para a honra e glória de Deus, por reconhecer que esta é a igreja de Deus dos últimos dias. Mas nada disso nos livra da história da Bíblia Sagrada, dos ataques que elas sofreram. Veja que nesses ataques, quando essas cópias de cópias foram remontadas, o de Mateus, cerca de 30%, remete à sua autoria. O restante são os espinhos desse peixinho, que muito sofreu alterações. Mas Deus não nos deixa na mão. Ele nos orienta, Ele nos ilumina, Ele nos guia. Aqui, por exemplo, em Mateus, se você pegar Mateus capítulo 8, verso 28, está falando de 2 endemoniados gadarenos. Marcos, capítulo 5, verso 2, que foi contemporâneo de Mateus. E Lucas 8, 27, que não andou com Jesus. Ele veio nos dias de Paulo. Mas Lucas remontou identicamente um endemoniado gadareno como Marcos. Veja. Por que Marcos e Lucas citaria um endemoniado gadareno, que é de fato o que aconteceu, e Mateus citaria 2, sendo que ele foi contemporâneo de Marcos e do fato, testemunho ocular. Alguém saiu do trilho. E não foi Mateus que saiu, mas foram os copistas. Inclusive, uma fonte histórica, eu citaria a Enciclopédia Barça, no volume 10, na página 427, aonde, abre aspas, muitos autores negam a autoria, o primeiro livro do Novo Testamento a Mateus. Fecha aspas. Agora, toda a Bíblia sofreu combate, sofreu ataque. Nós temos trechos entre parênteses das Bíblias Sagradas que nada daquilo foi escrito. O que está entre parênteses, o que está entre colchetes, isso aí pode ser ignorado por completo. É apenas uma fonte de referência, uma fonte de estudo. Mas tem muita forçação de barra ali dentro para estimular a tradição e estimular a condução do estudo. Mas o que está entre parênteses e entre colchetes não foram escritos. Foi uma forma que Jerônimo, por volta de 384, que Jerônimo achou de proteger o bojo sagrado, deixando a entender que as alterações principais estariam localizadas ali dentro desses parênteses. Mais ou menos isso. Se você estudar o Escatologia 3, aula 1, esse assunto será abordado de forma mais detalhada e com mais tempo. Na Bíblia Sagrada é citado, inclusive, são citadas 22 livros citados dentro da Bíblia que não estão na Bíblia, que foram excluídos, como prova desse combate, desse ataque que a Bíblia Sagrada sofreu. Mas nós não precisamos desse livro escrito, propriamente dito, porque o Espírito Santo ele nos guia, ele nos fará lembrar de tudo. O que foi excluído, o que está aqui, o que não está. A palavra viva, nós nos tornaremos uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Mas aqui, ao estudarmos esse livro, enquanto nós temos ele da forma que temos, nele Deus nos mostrará o caminho, a verdade e a vida, sempre, sempre, sempre. Porque na realidade quem é o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Mas como eu disse, o de Mateus, em suma, talvez foi o mais agredido, porque sobrou uma terça parte aproximadamente, segundo estudiosos, do que realmente remete à autoria.
E o restante foi compilação do Evangelho de Marcos e alguns pequenos espinhos, como esse do endemoniado gadareno que nós citamos. Abrindo a lição propriamente dito, a primeira então, o primeiro tema, o filho de Davi. Temos Mateus capítulo 1, verso 21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que é algo muito, mas muito significativo essa lembrança. Porque uma coisa é sermos salvos dos pecados do mundo. Outra coisa é sermos salvos dos nossos próprios pecados. É como se Deus estivesse dando uma mensagem que nos prometendo que nos protegeria contra nós mesmos. Aqui de cara, poderíamos citar um exemplo do próprio autor desta obra, Mateus, que era um coletor de impostos, alguém odiado, como outro companheiro que também é citado da mesma profissão, Zaqueu. Esses dois clássicos são exemplos dignos de ser apresentado aqui, porque eles eram um tipo de pecadores odiados pelo povo. Sabe por quê? Porque os coletores de impostos, eles adquiriam o direito de cobrar por Roma contra o seu próprio povo. Eles eram judeus que passavam a prestar serviço para Roma, mas para explorar o seu próprio povo, a sua própria nação, para enriquecimento próprio. Porque Roma dava liberdade de eles fazerem esse tipo de exploração. Roma fazia um leilão público, uma asta pública, e convocava aquele que oferecia a melhor proposta, a maior cota de devolução de imposto, de pagamento de imposto, fruto dessas coletas propostas. Pagando aquela cota, o que passasse da cota era do coletor. Era daquele que ganhou em leilão o direito de cobrar imposto. E esses indivíduos, por sua vez, o chefe dos impostos participava dessa coleta, e esse, por sua vez, contratava, sublocava terceiros para o serviço. Mateus, por exemplo, nós podemos perceber, Mateus capítulo 10 e Marcos capítulo 2, verso 1 e 14, nesses dois textos bíblicos podemos notar que Mateus, ele era um coletor de impostos sediado em Cafarnaum. Já Zaqueu, nós podemos observar em Lucas capítulo 19, verso 1 e 2, que ele já era chefe dos fiscais. E ele se sediava em Jericó. Aqui vemos duas pessoas que participaram direto da movimentação do ministério de Cristo nos seus dias. E duas pessoas extremamente odiadas pelos seus contemporâneos. E pelos seus conterrâneos, por que não dizer. Veja que a corrupção, meus irmãos, no mundo político e no planeta, é uma coisa tão antiga nos governos da antiguidade, desde o feudalismo até os nossos dias. Isso continua, essa praga, essa doença, esse câncer de pessoas elevando o custo de vida das nações, oprimindo os povos para enriquecimento próprio. Mal sabem esses infelizes que um dia enfrentarão a espada do Senhor. Pagará muito caro por cada alma oprimida na face da terra. O segundo tema, um livro das origens. Aqui percebemos que Mateus inicia a genealogia de Cristo partindo de Abraão, chegando até ele. Aqui ele teve a intenção de focar a humanidade de Cristo aos seus conterrâneos, aos seus contemporâneos.
evidentemente, para com isto focar o maior desempenho do evangelismo nacional. Quando nós entramos no terceiro tema, uma linhagem real. Aqui ele já foca o sangue nobre de Jesus na descendência de Davi, tentando apresentar uma imagem messiânica desse personagem, descendente então de Davi, diferente da dinastia herodiana dos seus dias, que era uma dinastia promovida por Roma no meio judeu, que nada tinha a ver com a descendência legítima de império, de monarquia instituída no povo hebreu. E com isso, o autor buscava conquistar a simpatia dos seus contemporâneos para promover a obra desse Messias, que seria nada mais nada menos do que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No quarto tema, a árvore genealógica de Jesus. Aqui, de maneira bastante singular, ele foca a humanidade de Cristo. Ele faz duas citações femininas, coisa raríssima nas genealogias. Aqui foi Tamar. Quem foi Tamar? Tamar foi nora de Judá, o filho de Jacó. Sabemos que o primogênito de Judá casou com Tamar e foi uma pessoa má e acabou sendo punido pelo Senhor, morreu sem deixar descendência. Judá, pela lei do levirato, entregou Tamar ao segundo filho, que fez mal aos olhos do Senhor também, e ele próprio, de propósito, não engravidava a Tamar. Esse também foi morto, da mesma forma, sem deixar descendência. Pela lei do levirato, o terceiro filho deveria receber Tamar, assim que tivesse idade. Mas isso não aconteceu. Tanto Judá como a esposa não cumpriram com esta regra e não sobrou outra coisa para Tamar, a sua nora, a não ser aprontar. A esposa de Judá já tinha morrido então nessa ocasião, quando o terceiro filho já teria idade para casar-se, e Tamar não recebeu o terceiro filho de Judá, cumprindo a lei do levirato. E Tamar aprontou de jeito. Se vestiu como se fosse uma prostituta, cobrindo o seu rosto, e todos conhecem a história. Acabou se deitando com Judá, o sogro, e teve gêmeos desta relação. E nessa descendência, um desses gêmeos é o que deu sequência à genealogia. Por isso, olha que interessante Tamar aparecer na genealogia. E não só Tamar. Se observar um pouco mais à frente nessa genealogia, veremos também Raabe, aquela lá de Jericó, a prostituta. Isto é uma ideia muito clara, muito óbvia, que o autor queria deixar para nós, eu diria que o Espírito Santo queria mostrar para nós, que Cristo, ele foi membro de uma raça eleita, porque ele é único de uma espécie que nasceu com o pecado circulando na sua veia, no seu sangue, pelo sangue que ele recebeu de Maria, recebeu esse sangue comprometido de pecado, de tendência pecaminosa, e no entanto nunca pecou. Por isso ele é o único da espécie, unigênito. E ele ressuscita da morte eterna, o único que morreu morte eterna, justamente para pagar o preço que a raça caída não tinha condição de pagar, que nós não poderíamos pagar. Diferente dos seres que nasceram um dia no céu,
diferente dos seres que nasceram na terra, se torna uma raça eleita, como disse Pedro. E esse indivíduo recebe o sangue da raça caída nas veias, juntamente com o sangue divino recebido através do Espírito Santo, naquele envolvimento com Maria, e forma então uma raça intermediária, chamada então por Pedro como raça eleita. E ele, o único da espécie, morre a morte eterna, paga o preço do pecado, ressuscita. E tanto que ele não foi reconhecido, a prova que ele era realmente diferente, ele não foi reconhecido assim que ressuscitou. E ele fica mais 40 dias aqui na terra e vai embora. Ele, o único que morreu a morte eterna e que ressuscita. Ninguém jamais poderá fazer isso. E ele só fez porque ele não tinha pecado. E isso o autor procurou mostrar, que de fato ele recebeu esse sangue nas veias. O sangue de uma árvore genealógica altamente comprometida com o pecado. E como único da espécie, capaz de pagar o preço, de viver nesse mundo sem pecado. No quinto tema, sendo nós ainda pecadores. Aqui, ao olharmos Romanos capítulo 3, verso 9 e 10, olha o que diz o texto. Pois que somos melhores que eles? De maneira nenhuma. Já demonstrado anteriormente que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E ele ainda cita o texto de Salmo 14, verso 3, que diz, ele ainda fala, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Veja, meus amados irmãos, que é muito impactante essa citação de Paulo, essa afirmação. E mesmo assim, sendo nós ainda pecadores, ele vem por amor divino e nos salva dos nossos pecados para a honra e a glória de Deus. O sexto tema, o nascimento do divino filho de Davi. Aqui entra uma história muito interessante, relatada em Mateus 2, de 1 a 14. É bastante curioso, é a ironia do destino em pessoa. Mostrar Cristo, o nascimento de Cristo, e fazermos um paralelo entre os reis magos, os 3 reis magos, e Herodes, o rei que não era rei na genealogia, não era rei no sangue, de sangue real, era fruto da dinastia herodiana. E os magos, obviamente, quando vêm lá do Oriente, vieram em direção pensando que teria nascido um filho de Herodes. E quando viram que não, seguiram adiante. Muita coisa interessante acontece aqui. Esse fato ufológico de um objeto voador não identificado, chamado aí de estrela, que a estrela não se movimenta dessa forma, conduzindo os reis magos, aonde, por sua vez, tem certeza que essa estrela, esse objeto, não parou em cima do palácio de Herodes, mas a lógica humana diria, não, ele tem que ir no palácio, que é filho de rei, se é rei dos judeus que está nascendo, então vamos lá. Se ele está nascendo, é na descendência de Herodes. E quebrar a cara. E a estrela continuou conduzindo eles até onde de fato, na estrebaria onde estava o menino. Mas esse fato aqui nos traz algo muito interessante. Melquior, Baltazar e Gaspar. Esses 3 moços. Melquior é um nome hebraico. Quer dizer rei da luz. Ao meu ver, jamais
alguém colocaria naquela cultura nome de outra cultura em seus filhos. Esse nome aqui, se era um nome hebraico, esse indivíduo aqui nasceu em Ur, Melquior. E segundo a tradição, ele teria 70 anos de idade, aproximadamente. E Ur foi a cidade onde nasceu Abraão. Outra curiosidade, Baltazar. Baltazar é um nome assírio, quer dizer amigo do rei ou que protege o rei. É o significado deste nome assírio, Baltazar. E segundo a tradição, esse cara tinha uns 40 anos aproximadamente. E o mais jovem deles, Gaspar, é um nome persa, quer dizer tesouro, tinha aproximadamente 20 anos e morava próximo ao Mar Cáspio. Esses três indivíduos, essa quantidade de reis vindo do Oriente, é uma curiosidade, porque no desfecho apocalíptico, reis que vêm do Oriente passam pelo Eufrates, a sexta praga, que era o secamento do Eufrates, indo em direção ao Armagedon, para o desfecho, para se agregar ao desfecho do Armagedon contra o povo de Deus nos últimos dias. Mas aqui na abertura do ministério de Cristo, na abertura da vida de Cristo neste mundo, no seu nascimento, três reis do Oriente vêm na direção oriental para a estrebaria, trazendo três presentes interessantes para ele, também significativos. O ouro, que é o ingrediente principal, representativo de nossa fé, ouro provado do fogo, para representar essa fé maravilhosa cristã. O incenso, que sempre no antigo santuário hebreu representou a intercessão divina e o sacrifício de Cristo. Ouro, incensos e mirra, uma essência aromática, dentre outras, que foram trazidas para embalsamar a Cristo e nem precisou de usar, porque ele ressuscitou, representando evidentemente a sua ressurreição. Tudo isso fala alguma coisa para nós. Esses três reis, vindo de regiões que praticavam o zoroatrismo, mas pessoas essas que tinham um objetivo muito especial, pessoas de boa fé que buscavam a verdade a qualquer custo e a qualquer distância. Como tem hoje representantes do mesmo gênero, pessoas de denominações e segmentos diferenciados de religiões do mundo, buscam de alguma maneira o conhecimento da verdade. Estão dispostos a qualquer coisa para conhecerem e viverem a verdade. Porque eles têm consciência que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para finalizar, sétimo tema é de joelhos que mais sentimos o céu. No texto da pena inspirado, Desejar de Todas as Nações, página 317, diz o seguinte: é assim que todo pecador deve se aproximar de Cristo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor, a conhecer a Tua grandeza, Te buscando em espírito e em verdade, e de joelhos, Te exaltando honras, glórias e louvores pelo que temos, pelo que somos e pelo que vivemos hoje. Prepare-nos para o Teu reino, capacita-nos, fortaleça-nos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.